Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que nos diz assim: Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O tema, um chamado pela presciência de Deus. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Pois bem, irmãos, já chegamos na lição de número 4 e estamos vendo a construção do apóstolo Paulo, dessa personagem de suma importância do cristianismo. Não é apenas do Novo Testamento, mas do cristianismo como por um todo. Hoje nós vamos observar, a partir desta leitura bíblica, quando ele diz que foi chamado desde o ventre da sua mãe, desde antes de ele nascer, o Senhor já havia o escolhido para esta obra. E nós vamos ver aqui um paralelo muito próximo de Moisés, alguém que foi de suma importância para a nação de Israel. Perceba que Moisés é a segunda pessoa mais importante do Velho Testamento. A primeira pessoa é Deus, lógico. Porém, ele é a segunda pessoa mais importante. Porque ele é chamado desde o ventre de sua mãe. Percebe a ligação? Desde o ventre de sua mãe ele é chamado e ele é preparado para cumprir o projeto de Deus. O projeto que Deus tinha para os filhos de Abraão, para a nação de Israel. Moisés tinha a missão de transformar aquela família em uma nação. Moisés tinha a missão de fazer a ligação entre aquela nação e Deus, trazê-los de volta à presença de Deus de forma organizada. Não cada um buscando do jeito que quisesse, mas de uma forma organizada. Então nós vamos ver a importância dessa personagem do Velho Testamento, dessa personagem para a nação de Israel. Quem levantou, quem escolheu essa nação foi o Senhor Deus. Essa nação só existe porque Deus a quis edificar. Porém, o obreiro usado para isso foi Moisés. Alguém que nós conhecemos bem a sua história, melhor mesmo do que a história do apóstolo Paulo. Conhecemos mais Moisés do que conhecemos Paulo. Porém, nós vamos ver esta ligação entre ambos. Assim como Moisés foi criado fora de casa, assim como Moisés foi criado fora da presença do Senhor, ainda que sua mãe lhe ensinasse alguma coisa, ainda que sua mãe lhe orientasse em alguma coisa, mas chegou um momento que ele fica só lá no Egito. Ele fica só com a família de Faraó e ele cresce. A gente sabe que até aos 40 anos Moisés ali estava. Nós vamos ver, irmãos, o mesmo paralelo sobre o apóstolo Paulo. Nós vamos ver a mesma ligação. E vamos observar que Deus o chama. E a primeira coisa que nós vamos observar é a sua importância para o Novo Testamento. Ainda mais, a sua importância para o cristianismo como um todo. Paulo é quem organiza e orienta os crentes como cristãos, ligados unicamente a Cristo, separados do judaísmo, separados da nação de Israel. Essa identidade com Cristo é Paulo que inicia essa separação, que fez essa distinção. Olha, os judeus são uma coisa, os seguidores da lei são uns, nós, os seguidores de Cristo, somos outros. E nós vamos ver essa divisão com o apóstolo Paulo. Ele é preparado dentro do judaísmo, ele é preparado numa escola de rabinos, é preparado para ser um mestre da lei. Porém, como nós vimos nas lições anteriores, o Senhor já vinha o preparando para assumir esta posição, para assumir este lugar junto à igreja, para orientar a igreja do seu tempo
nessa separação do judaísmo, nesse desligamento do judaísmo, e para nos orientar através dos seus escritos, a hoje estarmos firmados na doutrina de Jesus Cristo, aquilo que em Atos está chamando de a doutrina dos apóstolos, a permanecer na doutrina dos apóstolos. E então nós vamos ver essa ligação entre Paulo, o apóstolo Paulo, e Moisés. Moisés organiza a nação. Qualquer um que fosse assumir a liderança da nação depois de Moisés, todos os que vieram, já vieram trabalhando sobre um alicerce pronto, sobre uma fundação sólida. Quem que foi usado por Deus para edificar essa fundação? Moisés. Se nós levarmos em conta o livro de Jó, Moisés escreveu 6 livros do Velho Testamento. E ainda escreveu alguns salmos. Então nós vamos ver que, além de organizar a nação, organizar a identidade de cada tribo, de cada família, de cada grupo, também organiza a questão religiosa. Organiza o culto a Deus. É através de Moisés que o Senhor vai levantar a tribo de Levi e os vai colocar à frente do culto, para auxiliar, para orientar a nação a se aproximar de Deus de uma forma organizada. O culto não é para transformar a nação, para transformar as pessoas em meros seguidores, mas é para organizar, para que em determinado momento as famílias viessem até a presença do Senhor e o adorassem, da forma como o Senhor queria, da forma como era a vontade de Deus. Percebe que a Bíblia ela tem esse cuidado. Se aproximar de Deus é do jeito que Ele quer que seja feito. E Moisés faz isso, Moisés organiza isso, é usado por Deus. A gente sabe que quem faz todas essas coisas é o Espírito Santo. Mas Moisés é usado por Deus para fazer isso no Velho Testamento. No Novo Testamento nós vamos ter Paulo. Nós vamos ter o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é quem vai organizar o culto de adoração a Deus dentro da igreja. O apóstolo Paulo é quem vai dizer que quem tiver salmos, que cante, que leve o salmo. Quem for chamado para o ensino, que se dedique a este ensino, que se dedique à orientação da palavra, que seja responsável. Da mesma forma, aqueles que exercem misericórdia, que a exerçam de forma liberal, que anuncie às pessoas a graça de Deus, que leve às pessoas a mão estendida do Senhor, a mão que levanta, a mão que socorre. Então nós vamos ver esta ligação entre os dois, entre essas duas personagens. Porque o apóstolo Paulo se torna alguém de suma importância para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ganha, recebe a sua identidade através do apóstolo Paulo. Sua identidade não apenas como um culto religioso, mas a sua identidade como um organismo vivo, como um agente celestial entre os homens. Alguém que agora levaria a bandeira de Deus pela terra. Alguém que espiritualmente substituiu a nação de Israel. Então, podemos dizer que Paulo é o sucessor de Moisés dentro da graça. O que foi Moisés para a lei é Paulo para a graça. Então sim, ele é chamado desde o ventre da sua mãe. O Senhor tinha um projeto magnífico na vida deste homem, o qual ele nem fazia ideia. E eu insisto, este homem foi embora, esse homem descansou do seu tempo, dormiu no Senhor, sem saber a importância que ele teria para esta obra magnífica. Isso, irmãos, nos faz pensar. Nós não somos donos de nossas vidas. Não somos nós quem escolhemos ao Senhor. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos levantou. Foi Ele quem nos chamou. Foi Ele quem nos colocou onde nós estamos. Somos plantados por Deus
nos lugares certos para darmos o fruto na hora certa, na estação certa, para que as pessoas se alimentem, sejam alimentados, não por nós, mas sejam alimentados por Deus. Deus é o agricultor, Deus é o lavrador, é Ele quem dá o crescimento da planta. Não se preocupe se os homens não te valorizam. Não se preocupem se os homens não te reconhecem, não reconhecem o seu trabalho. Você trabalha para o Senhor. Você foi chamado por Deus. Deus foi quem te levantou. Deus foi quem te colocou neste lugar onde você está. Então, na hora certa, Ele vai dar os frutos através da sua vida, vai te usar para alimentar as pessoas que estão à sua volta. Só permaneça na posição e confia no seu Senhor. O nosso Deus é o mesmo Deus que chamou Moisés, o mesmo Deus que chamou Paulo, é o mesmo Deus que hoje nos chamou e nos colocou dentro desta obra, para fazermos a sua vontade, para cumprirmos a sua vontade e assim edificarmos vidas para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo esteja conosco e que possamos sim crescer em direção à presença de Deus e andarmos totalmente guiados pelo Teu Espírito para que possamos de fato o agradar e fazer a Sua vontade neste lugar. Amém? Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquem todos em paz.